Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente! Olá, eu sou Renata Burjato. E eu sou a Fabiana Silva e nós estamos em mais um Mulheres de Esperança. E no episódio de hoje é um episódio pra lá de especial, porque a gente vai falar sobre doação de vida. Você sabia que no último ano o Brasil bateu recorde em doação de órgãos e no caso da prática de doação de sangue também houve um aumento? Coisa boa, né? Saber que entre tantas coisas que o Brasil precisa melhorar, a gente tá no topo, assim, na questão de doação, de doar vida. Isso é muito importante, né? E doar, então, órgãos e doar sangue é a gente se doar pro outro com tudo que a gente tem, né, Fabi? É verdade. Nós queremos conversar, né, sobre essa importância nesse episódio de hoje e também com uma das práticas aí de você doar vida, né? A alguém que está enfrentando alguma dificuldade de saúde. E olha, Fabi, você começou o programa dizendo que o programa de hoje é especial e o convidado também. É muito especial, muito divertido. Tá aí na linha de frente, sabendo de inúmeros relatos, mas a gente conta já no próximo bloco. Hoje nosso programa está em clima de doação, amor e cuidado. Se imagine você em uma situação de necessidade de sangue ou de um transplante de órgãos ou assim numa situação bem delicada em um hospital internado, você não ia querer uma ajuda, um apoio? Pois é, existem muitas pessoas enfrentando isso diariamente, né? Estão aí nessa luta e a gente acredita que a conscientização nada mais é do que a gente começar conversando, né, Rê, sobre esse tema. E para esse episódio, nós convidamos o querido pastor Nino Ribeiro, que é também escritor e capelão hospitalar já há bastante tempo. Então, pastor Nino, seja muito bem-vindo ao Mulheres de Esperança. Obrigado, muito obrigado. Boa tarde a todos. Pastor Nino, você já vivencia, então, através da capelania hospitalar, nesse clima de hospital, de doação, do enfrentamento da dor já há 34 anos, né? E eu imagino que você já vivenciou e já ouviu muitas e muitas histórias. Para você, quão importante é a gente se conscientizar dessa doação que a gente pode fazer, né? Seja do sangue mesmo, ou do transplante, ou dessa dedicação de tempo ali. E se você acredita que existe ainda um tabu ainda para a gente poder se libertar disso? Sim, é muito importante. Já houve mais tabu, existiu mais tabu. Hoje em dia não tanto, as pessoas estão mais esclarecidas. Existia muita aquela preocupação, quando eu morrer, onde foi parar meu rim, como vou ser sepultado, aquela coisa toda. Mais pro lado religioso, mais do lado também do preconceito, né, que as pessoas doariam, achando que adoeceriam, a pessoa que receberia o órgão adoeceria também. Mas hoje as pessoas estão mais esclarecidas, mas ainda precisa melhorar bastante em relação à doação. Eu acho que precisa mais voluntariedade, mais doação e mais disposição em socorrer pessoas. Eu fico imaginando uma pessoa numa máquina de hemodiálise, quando a gente visita e acompanha, é muito sofrimento, muito sofrimento. 3 vezes por semana, uma coisa bem complicada. Eu sou doador de sangue, também de órgãos, se precisar, e eu tenho dito em casa que eu valho mais morto do que vivo, porque quando eu morrer eu vou tirar todos os órgãos, porque eu estou cadastrado no banco de órgãos de doação, e assim que eu partir para a eternidade, se der, todos os meus órgãos serão doados. Eu também sempre falo isso em vida para os meus familiares, dá tudo, não precisa enterrar nada. E, gente, lembrando que o nosso Deus, até para quem tem ainda algum tabu, foi muito legal o Nico falar que isso reduziu bastante, né? Mas se tiver alguma dúvida, ouvinte, lembrando que Deus faz do nada o tudo. Até lembrei lá de Ezequiel 37, né? Que o Senhor vai lá e revestiu os ossos secos. Então, colocou carne, colocou tudo. Então, fiquem tranquilos, nosso Deus é capaz de fazer do nada algo novo, doe mesmo. E Nino, eu queria que você contasse também após a pandemia, como é que ficou essa situação de visita em hospital? Porque imagina, e até durante a pandemia também, ficou muito restrito o acesso de quem não estava, né, com Covid ou então de médicos e enfermeiros para a visitação. Vocês sofreram algum tipo de impedimento? E como ficaram as doações também nesse período? Sim, houve um aumento de pacientes aguardando, muitas pessoas aguardando. Transplante também houve uma diminuição de doadores, de doação. Nesse período da pandemia nós ficamos afastados, a capelania e a visitação foi afastada, até pelo afastamento, pelo distanciamento mesmo, que era obrigatório. Os voluntários ficaram 2 anos afastados, eu fiquei 6 meses, voltei
em setembro, mais ou menos. Eu fiquei de março até setembro, eu fui chamado de volta e eu voltei sozinho. Os outros não puderam voltar, risco de infecção, aquela coisa toda, mas diminuiu muito a questão de transplante durante a pandemia, até mesmo por questões de segurança, mesmo de saúde, e também diminuição no banco de sangue. Até hoje diminuiu, até hoje ainda é bem necessário que as pessoas tenham consciência e estejam doando. Ajuda de 6 a 8 pessoas uma doação de sangue. Então você socorre aí 6 ou 8 pessoas, dependendo do que é doado. E assim, nós voltamos aos poucos. Para eu voltar, eu fui convidado para voltar, eu tive que atualizar minha carteirinha de vacina. Foi totalmente atualizada, eu ando com a minha carteirinha atualizada. Eu tomei tanta vacina que nem sabia que existia. Então, eu parecia um gato do desenho animado ao pneu, tudo furado. Mas eu voltei, a convite foi especial no dia que eu voltei. 6 meses depois, durante toda aquela coisa mais negra, mais escura, o lockdown, aquela coisa tudo, era um terror, parecia filme de terror. E quando eu entrei no hospital, o pessoal me viu, eles ficaram de pé e me aplaudiram. Então, assim, foi uma experiência muito rica, porque os funcionários esperavam, os médicos, enfermeiros, os colegas de lá, e aí começaram a aplaudir. Eu pensei que era para alguém que estava atrás de mim. Eu comecei a olhar atrás, pensando que havia uma celebridade atrás, mas era para mim, o pessoal louvando a Deus, porque diziam, a capelania voltou, graças a Deus. E eu voltei sozinho, fiquei 1 ano e meio sozinho, mas graças a Deus hoje está tudo normal. Nossa, que especial, né? Eu vi isso, lindo. Porque eu já fiquei pensando que na hora que ele entrou, as pessoas pensaram assim, a esperança voltou, Exatamente, né? a gente vai ter alegria de novo, a gente vai ter esperança, alguém que quebra esse clima tenso, que volta a animar foi a gente. Muito legal. Desculpa, foi muito legal, porque cada enfermaria que eu chegava, as enfermeiras e os médicos, o pessoal comentava, vocês voltaram, fazem muita falta, fizeram muita falta, que bom que vocês voltaram. Aí eu falava, não voltamos, eu voltei sozinho, a gente está tentando voltar, mas ainda não foi autorizado e tal. Mas assim, era bem difícil, foi bem difícil. Eu entrei em quartos de pacientes contaminados, pacientes com Covid, fiz sepultamentos de pessoas que faleceram por Covid, e foi bem complicado. Nossa, Nino, e você comentando dessa questão da doação de sangue, que de 6 a 8 pessoas, uma doação, você imagina que uma pessoa, quando veio a falecer e doa os órgãos, até acho que 8 pessoas ajudada, né? Através de uma vida. Então, como Deus também abençoa outras vidas através de uma única vida. Incrível isso, né? E todos nós já estivemos no hospital de alguma forma, né? Ou internado, né? Pós uma cirurgia, ou visitando alguém, né? Diariamente as pessoas, de forma voluntária também, como você aí, se dispõem a estar apoiando ou doando sangue. Conte pra gente um pouquinho dessa realidade, né? De tanto da pessoa que doa, como aquele que recebe. Você já teve alguma história assim que você vivenciou que você possa compartilhar com a gente? Então, eu sou doador. A cada 3, 4 meses eu vou doar sangue. Então, sempre estou lá no banco de sangue. A família é incentivada a doar quando o paciente recebe o sangue de alguém que doou. Então, assim, eles ficam bem agradecidos e são incentivados a chamar amigos e os próprios familiares para estarem doando também. Não custa nada, não é complicado, não tem nenhuma complicação para a saúde, não tem sequela, consequência para quem doa. Acho que é um benefício que você faz para alguém e você melhora, porque quando você doa de si, doa da sua vida e doa para alguém qualquer tipo de ajuda, você melhora a sua autoestima, você melhora o seu emocional, você melhora o seu interior. E a pessoa que recebe também, ela é melhorada, além de ser abençoada, ela valoriza quem doou e valoriza essa doação. Então a gente tem muitos relatos, histórias de pessoas que receberam órgãos, quem doou e também quem recebeu. Eu acompanho pessoas no Hospital do Rim, que a mãe doou e a filha está do lado, o esposo doou para a esposa, o filho doou para o pai para o filho. E é bem legal essa parceria de ver os dois ali naquela guerra, juntos, batalhando contra a enfermidade ou contra a situação que enfrentam. Muito, muito legal, uma experiência muito forte. A gente teve a semana passada, desculpa falar muito rápido assim, de uma mãe que doou para a filha. Eles vieram de Vitória do Espírito Santo. E na hora da cirurgia, um pouquinho antes da cirurgia, foram fazer exames de sangue finais na filha e deu uma alteração no sangue dela. Então a filha estava no 6º andar na hemodiálise, na diálise, e a mãe estava no 9º. E ela falou, pode visitar minha mãe, por favor, ela está muito triste, frustrada. E eu fui lá, ela estava em prantos, estava chorando muito porque não deu certo o sonho da filha de receber o rim. Então ela vai continuar na máquina,
voltaram para Vitória para fazer um tratamento no sangue, para depois retornarem para São Paulo para poder proceder com a cirurgia. Mas foi uma tristeza grande, a filha chorava no 6º e a mãe chorava no 9º. E eu atendi as duas, e elas ficaram muito agradecidas, porque eu pude falar de Eclesiastes 3, que é o tempo de Deus, tudo tem seu tempo, e Deus sabe todas as coisas, em todos os sentidos. Lindo isso, hein? Ouvinte, estou aqui emocionada e saber que a gente pode exercitar algo que é tão cristão, você abençoar pessoas, há mais alegria em dar do que em receber. Imagina, você nem conhece uma pessoa, mas uma pessoa vai viver melhor porque você se doou. Então, que a gente possa praticar, né, aquilo como o Nino contou, do mesmo jeito, né, Fabi? A gente que é mãe, por exemplo, quando a gente ouve história de alguma criança que está sofrendo, o nosso coração sofre duplamente. Todo mundo sofre quando uma criança está sofrendo, mas quem é mãe, por saber o que é ter uma criança em casa que não está bem, então, assim, com certeza, você que está nos assistindo, você já passou por alguma enfermidade e sabe o quão difícil é. E pensar que você pode mudar a realidade de alguém e tá nas suas mãos poder fazer isso hoje mesmo, não perca mais tempo. A gente vai para o intervalo e continua com esse papo já já. Voltamos com esse episódio impactante aqui com a participação do pastor Nino, que é capelão e que compartilhou com a gente tantas coisas especiais, né, sobre a sua vivência na capelania, sobre a doação. E agora a gente quer conversar um pouquinho sobre essa caminhada sua, como tem sido aí essa sua jornada, né, tão brilhante de amor, de zelo, né, doando o seu tempo, doando as suas orações, doando a sua atenção, seus ouvidos a pessoas que de certa forma são desconhecidas para você, né? Como que acontece quando você vai fazer uma visita? Você se prepara antes? Você já tem o histórico da pessoa antes? No do câncer infantil, eu trabalho também com câncer infantil, eu já sei um pouco da história porque eu participo das reuniões antes de entrar nos quartos, né? Então a gente tem toda uma comissão, uma equipe, a gente discute os casos. Mas na maioria não. A gente entra no quarto sem saber quem é, só sabendo qual é a enfermidade por causa da enfermaria, qual é o setor que eu estou, mas não sabemos o nome, nem de onde a pessoa veio. E aí a gente vai conversando. Eu me apresento e teve um paciente que perguntou: você é médico? Eu falei: não. Você é enfermeiro? Eu falei: não. Mas você é psicólogo aqui no hospital? Eu falei: não. Você é fisioterapeuta? Eu falei: não sou. E você é o quê? Eu falei: eu sou o Nino, estou aqui para conversar. Ele falou assim: mas você não é nada? Eu falei: como assim? Ele falou: você não faz nada aqui? Eu falei: não, eu fico andando no hospital, para cima e para baixo, conversando com as pessoas. O seu serviço é esse? Você não faz nada, só fica andando o dia inteiro. Faz nada, só faz tudo que elas precisam, né? Ouvir, chorar junto, aconselhar e deixar o fardo mais leve, né, pastor? É muito legal porque, assim, podemos quebrar o gelo. Então, como é a abordagem? Não chego me apresentando com características religiosas, com aquela cara religiosa, aquele sermão, aquela coisa toda. Não, eu sou o Nino, vim aqui conversar, como o senhor tem passado, como o senhor está, de onde o senhor é, de onde está a sua família, qual a sua situação. E o paciente vai falando, e a gente vai conversando, que o Palmeiras não tem mundial, a gente vai conversando que o Corinthians perdeu, e aí vai quebrando o gelo. E aí, como está a fé em Deus? A fé em Deus é isso, Deus me ajuda, tal. Fala da fé dele, das crenças, das convicções, e a gente vai trabalhando essa questão da esperança, do consolo, do que Deus fez em doar seu filho. Ele foi o principal doador, tem sido o principal doador. Então, assim, a gente vai nessa pegada, nessa vibe de falando das coisas simples, corriqueiras da vida, e ele vai falando coisas mais sérias, mais profundas, vai abrindo o coração, e a gente vai ouvindo, colocando sempre a palavra de Deus, sempre a presença do Senhor, o consolo, dizendo que Jesus é Emmanuel, e Emmanuel quer dizer Deus conosco. Ele está com o Senhor aqui, ele ajudou o Senhor, a Senhora tem abençoado seu filho, abriu essa porta nesse hospital, então isso é muito importante. E aí vai nessa direção. Isso é tão interessante, né? Porque existem casos que a pessoa não pode receber uma visita, né? Está distante da família, né? Enfim, está se sentindo muito solitária ali, está se sentindo sozinha, não quer conversar sobre a questão, ou não quer falar sobre o problema de saúde, porque já está há muito tempo falando só sobre esse assunto. E o Nino tem acesso a essas pessoas, isso é muito especial, né? Muito. Eu entro em isolamento, qualquer quarto que você possa imaginar de isolamento, de infecto, qualquer setor, eu tenho livre acesso. E aí tem que paramentar, né? O pessoal chama, me permite entrar, tanto com máscara, como coisa na cabeça, o avental, o jaleco, o propé. E já entrei em vários quartos contaminados, nunca peguei nada, graças a Deus. A gente percebe que Deus vai na frente, né? Verdade. Antes de qualquer
projeto nosso, qualquer ação que a gente esquece de nós mesmos, ele tá cuidando da gente, né? É o suficiente para a gente ir fazer o trabalho. Agora, eu queria que a gente já percebeu nesse papo quanto o Nino, ele é divertido, tem bom humor e tem essa sensibilidade de falar de coisa profunda, mas de uma maneira leve. E eu queria que você contasse, nesse momento onde a pessoa se sente entre a vida e a morte, ela está mais propensa a falar das coisas essenciais da vida. Não ficar se preocupando tanto com as trivialidades que a gente se preocupa quando está fora de um hospital, mas lá dentro ela pensa nas grandes questões. E como se aproveita então isso para fazer perguntas e apresentar Cristo? Sim, então, as pessoas que estão nesse estado de terminalidade de vida, pacientes terminais, de cuidados paliativos mais avançados, eles não se preocupam com notebook, com diploma na parede, com quantas rodas tem o carro, se está abastecido ou não, se recebeu um celular novo ou não. Ele quer saber da vida, da história, o que vai acontecer, o que está acontecendo, se vai sofrer, se vai sentir dor, aquela coisa toda. E a gente conversa sobre a presença de Deus. Deus está com o Senhor, Deus está ajudando a Senhora, Deus está do seu lado, Ele está aqui. O desejo dele é te acolher, é fazer bem. E quem é Deus para o Senhor, quem é Deus para a Senhora, a pessoa pensa acerca da espiritualidade, da fé, dessa vida além. E aí a gente procura tirar o medo, pelo menos eu procuro tirar o medo, a inquietação. As pessoas carregam muita culpa, e aí tem muito ensino errado da religião, da religiosidade sobre Deus está pesando a mão, Deus te castigando, você deixou de fazer tal coisa, ou fez tal coisa errada, ou deixou de orar pelo seu filho, você não se consagrou o suficiente pelo seu filho, a culpa é sua por essa criança estar assim. Eu escuto isso quase que diariamente. Então eu procuro tirar o fardo que a religião coloca sobre as pessoas, dizendo que Deus não tem interesse nenhum em castigar quem quer que seja e não vai punir o meu filho pelos meus erros. Então a gente tem muita essa segurança de pensar, o seu tratamento com Deus é individual, não é pelo seu filho, nem pela sua sogra, sua avó, nem quem quer que seja. Mas eu procuro deixar os pacientes confortados com a presença de Deus e que Deus é um Deus abençoador, rico em misericórdia, rico em graça, um Deus de compaixão, que deseja abençoar e andar conosco, independente de qual seja a situação. Ele foi falando assim, eu fui lembrando de quando eu visitei meu pai no hospital, né? Foi a última vez que eu o vi, ele faleceu dias depois, mas eu tive a oportunidade de estar com ele ali umas horinhas sozinha, e tava já numa questão já terminal, assim, mas foi tão especial ter esses pequenos momentos com ele, e ali sim, de fato, eu pude falar do amor de Deus, pude convidar ele, né, para aceitar Cristo, ver ele chorar, cantar com ele. Então é muito importante a gente aproveitar esse tempo, né? Ainda que a gente fique orando o caminho inteiro, Senhor, me dá palavra, Senhor, né? Porque a gente fica com medo, é um momento muito sensível, né? A gente fica com medo de falar coisa errada, de se portar de forma errada. E aí eu queria aproveitar agora essa nossa última perguntinha aqui para falar isso, pastor. Você também dá cursos de capelania, então eu queria que você compartilhasse com a gente assim o que a gente pode fazer, como a gente deve se portar no momento em que a pessoa está enfrentando uma enfermidade, né? Que a gente não vai atrapalhar, mas a gente vai auxiliar ela nesse momento. Quais são as melhores práticas? Uma prática boa é ouvir. A gente tem que estar mais preparado para ouvir do que para falar. Porque a gente pensa que vai no hospital para falar, para pregar sermão, para evangelizar, ganhar aquela alma. Não, a gente tem que estar para ouvir, para ajudar, para acolher aquela pessoa no coração, acolher as suas dores, suas dificuldades, sua angústia, a sua inquietação, a sua preocupação com a cirurgia, o tamanho da cirurgia, a demora, as sequelas que possam acontecer. E a gente procura tranquilizar mais uma presença, mais de audição do que de sermão. Então é importante que estejamos com o coração aberto, estejamos com o coração ali, entendendo que é um semelhante como nós, um semelhante nosso, e poderia ser qualquer um de nós. Um familiar nosso, até mesmo a gente guardando o leito, aquela situação. Então isso pode acontecer a qualquer momento. Sem arrogância, sem pisar alto, sem sermões elaborados, totalmente desarmado, dependendo do Espírito de Deus, e tratando o ser humano como ser humano, uma pessoa que pensa diferente de você, é de outro credo, não tem nenhuma importância isso nesse momento. O importante é que ela tenha uma experiência real com o Senhor, receba o Senhor no seu coração e entenda que Deus é um Deus de amor, Deus de graça e bondade, e não está com raiva dela, não está chateado com ela por ela estar no hospital.
E Deus a ama, independentemente de qualquer coisa. O que eu procuro passar para os pacientes é a segurança de que Deus está no controle daquela situação. Aconteça o que acontecer, Ele está aqui com o Senhor. E eu também posso guardar um leito de enfermidade a qualquer momento, qualquer um de nós. Mas é passar mais uma questão de presença de Deus que perdoa, um Deus que ajuda, um Deus que nos acompanha em nossas dificuldades. Ele não está com as costas viradas para nenhum de nós. Então eu procuro deixar o paciente mais tranquilo, fazê-lo confiar no tratamento, nos médicos, enfermeiros e no hospital que ele está. Deixá-lo seguro em relação a isso. Mas as pessoas, por falar demais, atrapalham. Então, se você fala muito, você atrapalha. Se escutar é a melhor coisa. Já participei de vários pacientes que faleceram na minha frente, segurando na minha mão, e a última pessoa que eles ouviram fui eu. A última oração que eles ouviram foi a minha oração. E eles partiram, e a família em volta, a família do lado ali, abraçados, e a pessoa deu o último suspiro e morreu, tanto adulto como criança. É uma experiência muito rica. É só uma visão equilibrada, né, da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, para a gente poder levar misericórdia, graça. Do contrário, a gente pode correr o risco de colocar mais peso, sendo que muitas das doenças ali, a gente não sabe o quanto são psicossomáticas, né? Pode ser um câncer, pode ser uma outra coisa, mas o quanto a culpa vai mortificando a alma, né? E que às vezes o que aparece no corpo é sinal já de tanta tristeza que já tinha no coração, né? Então que bom que você leva esse alívio para eles, e não teve como eu não lembrar do que está escrito lá no Talmud, que os judeus sempre pensam que salvar uma vida é salvar o mundo inteiro, porque quando você doa para alguém, a sua vida já valeu a pena. Quando você levou vida para outra pessoa, é como se a sua existência aqui na Terra já não fosse mais vazia. E o quanto a gente está conectado uns com os outros, né? Como somos seres humanos, essa humanidade, quando a gente consegue alcançar o outro, para Deus alegra o coração dele que fez cada um de nós, né? E não como estranhos, mas como seres conectados, né? Seus filhos, seres humanos. Então, que gostoso estar aqui junto contigo, e eu quero que você não perca a reflexão que a Fabi vai trazer no próximo bloco. John Bunyan disse certa vez: você não viveu hoje até que tenha feito algo para alguém que nunca poderá te retribuir. Uma vez eu estava a pensar com o Senhor sobre algo que a minha família realmente precisava muito. Eu sabia que Ele conhecia a nossa necessidade, mas o meu coração teimoso estava se queixando da espera. E no momento em que eu disse: Senhor, eu queria tanto o teu abraço, Ele me ouviu. Momentos depois, me senti abraçada por Deus através da vida de uma pessoa, que foi o seu instrumento para ofertar em minha vida o que a gente estava precisando. Eu gosto tanto de pensar no ato de doar como algo muito supremo. O desejo de repartir aquilo que possuímos com quem necessita nos torna mais humanos e nos possibilita ser mais desprendidos também de tudo o que Deus nos deu, pois tudo vem dele e é para ele. Com certeza você já foi alcançado por alguém e fez a diferença na sua vida em um momento de necessidade. E sempre temos a oportunidade diária de doar, seja parte de nós fisicamente ou mesmo a atenção, as orações, o acompanhamento. Temos na Bíblia várias citações que nos ajudam a colocar em prática essa atitude. Em Provérbios 3, 27, nós lemos: quando estiver a seu alcance, não deixe de fazer o bem a quem é devido. E Paulo também nos lembra lá em Atos 20, 35. Há maior alegria em dar do que em receber. E como não lembrar do nosso maior exemplo de doação, Jesus Cristo? Ele que deixou a sua glória com o Pai, veio morar entre nós, habitar em meio aos pecadores. Ele não possuía bens materiais, mas doou a sua vida por nós literalmente. O seu ministério foi diariamente estar com aqueles que precisavam de vida de alguma forma, seja física ou espiritual. Jesus se doou com amor e foi totalmente obediente ao Pai. Que a nossa vida também seja um instrumento de vida na vida de alguém e que em tudo possamos refletir o amor e a bondade de um Deus que ama, acolhe e cuida. Que delícia de programa! E uma coisa que a gente já percebe de cara, né? Aqueles que estão na conta de Deus e ajudando os outros não se levam tão a sério, né? No sentido de,
olha aqui, eu sou tal pessoa. Não, são engraçados, divertidos, e o quanto no clima de um hospital isso faz toda a diferença. Eu penso sempre no Viktor Frankl, que passou por um campo de concentração, e ele falava como o humor é um mecanismo para nos defender da dificuldade da vida, da dureza, da tristeza, da violência. Então, se você está muito preocupado consigo e tem se sentido cada vez mais triste, vai para fora, vai doar vida, que você vai voltar muito melhor, tendo ajudado alguém e sendo ajudado por Deus, né? Que está à frente de tudo que é trabalho de doação, é Ele que vai adiante, né? E nos impele nesse movimento. Nino, muito obrigada pelo seu tempo conosco. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo, nos contar, já foi abençoado com alguma doação, seja de sangue, seja de órgão? Já foi doar? Como é que foi para você ter voltado dessa experiência? Manda para o WhatsApp 11 974 181 456. Verdade, a gente quer saber as histórias, compartilha pelo WhatsApp, ou deixa sua mensagem aí no YouTube também, você que está nos assistindo, e eu quero, como a Rê, agradecer o Pastor Nino por disponibilizar tempo, né, atenção para nos ouvir, para compartilhar aí a sua experiência com a capelania. Você quer deixar alguma página? Você também é escritor de livros, né, que fala sobre a sua história, compartilha com a gente aí para os ouvintes te seguirem. Tá bom, www.capelau.com.br, aí nossa página. Teremos curso em julho, dia 13, numa igreja em Indianópolis, passei para ti aí. Tenho 4 livros escritos, A Graça no Sofrimento, que eu tenho testemunhos de pacientes. Outro, Capelania Hospitalar, que é o meu TCC, virou livro. E eu escrevi 2 outros livros sobre reflexões diárias, dá para usar aí como um pão diário, mas para não cristão, um pão diário sem a linguagem gospel. E aí a gente está aí nessa caminhada, tá bom? Viktor Frankl, como a Renata disse, naquele livro Vazio Existencial, ele fala que os prisioneiros que doavam alimento, doavam parte da sua ração, ou do seu alimento diário, foram os que sobreviveram a Auschwitz, aqueles campos de concentrações lá. Então, doar faz bem. Se você doa, você vive melhor. Então, te aconselho a doar, tá bom? Doe de si, doe do seu tempo, doe da sua vida, doe do seu coração. E se você recebeu de Cristo, você recebeu de graça, deve compartilhar com as pessoas. Amém. Nós queremos deixar um beijo para os nossos queridos ouvintes, Pastor Nino também. Que Deus abençoe você e seu ministério. Obrigado. Um beijo, Rê. Um beijo. Beijo, Pedro, e até o próximo episódio. Até lá. Escreva para nós, mulheresdeesperanca@rtmbrasil.org.br. Produção Fabiana Silva. Mulheres de Esperança. Realização RTM Brasil.